Boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais um live em JB. Vou esperar um pouco as pessoas chegarem. Estou aqui bancando a maluca, falando sozinha. Teca prestigiando, foi a primeira, muito bem. Oi, gostei de ver. A gente hoje estamos caminhando para a nossa live em JB número 10. E hoje o tema é bem interessante, porque vamos falar de crianças na quarentena. Ao longo dessas lives que a gente tem feito aqui, vez ou outra alguém comenta das crianças, do cuidado que tem que se ter com as crianças. E eu sempre fico pensando nisso, né? Embora a minha criança aqui em casa esteja com 21 anos, eu fico pensando muito no quanto que essas crianças tiveram uma parte da infância perdida, né? Vai ter um gap aí, vai ser uma coisa que elas vão contar quando tiverem velhas. Não, porque quando teve o coronavírus em 2020, né? Eu tinha tantos anos e passei 3 meses dentro de casa. E é uma coisa muito doida isso, né? Porque de repente elas tiveram assim uma infância tolhida, né? Porque elas não podem ir na praça, elas não podem ver o amiguinho, elas não podem sequer ter aniversário. E, e como fazer para explicar, né? Outro dia eu estava conversando com o meu compadre, que está com uma filha de 2 anos, e justamente para entender como é que a criança entende, de repente, que ela não pode sair, que ela não pode fazer nada, e todo aquele trabalho de construção que você faz, de sociabilização, de explicar, divide o brinquedo com o amiguinho, né? Dá um beijo, de amabilidade, vai ser cortado e a gente não sabe nem como é que vai ser a volta, né? Que é o grande dilema das creches e escolas. As escolas, então, você levou a escola para dentro da sua casa, né? Enfim, por conta disso, a gente chamou aqui para conversar. A gente vai conversar com a Cecília Elau, que é uma educadora parental, com a psicanalista Juliana Jabor. E aí, para deixar ficar mais suave, a gente vai conversar também com a Andréa Bacelar, que é conhecida do pessoal da Praça Pio XI, porque ela, com o gato Mia, ela faz as recriações dos eventos infantis, né, como o Sebinho nas Canelas, o Amigos na Praça, o Bloco da Pracinha. E a André vai dar umas dicas, assim, né? Do quando aquela coisa que a gente tem horas que a gente não tem mais nada o que fazer, que a criança não para quieta. Como é que você pode usar alguns recursos simples, né? Como uma garrafa de PET, para distrair. Porque também tem isso, né? Você às vezes dá aquele presente maravilhoso para a criança e ela gosta da caixa. Então, a criança se satisfaz com pouco. Então, a gente vai aprender aqui, ela vai dar umas dicas de você puder, quiser montar um brinquedo de sucata em casa. Pode ser fácil, mas vamos aguardar os acontecimentos. Bom, a gente está com matéria nova no site também, no jbemfolhas.wordpress.com. Tem o Drive-In, que abriu na Lagoa. Tem uma lista de museus e centros culturais virtuais que estão oferecendo programação online. Então você pode fazer um passeio pelo Louvre online ou pelo Museu do Rio também, que é mais pertinho. E tem uma lista de salões de beleza, como vocês veem aqui, eu estou precisando também, né? Esse filtro não é à toa e que ameniza. Mas vai lá no site que tem um monte de coisa legal. Eu vou chamar aqui agora a nossa primeira entrevistada, que é a Cecília Lau, que vai conversar com a gente. Oi, Cecília, Oi, tudo bom? tudo bem? Como estão as Que coisas bom aí? falar. Tudo bem, eu adorei aqui algumas coisas que você falou já, porque a gente já aproveitou também esses museus, o Aquarrio, a gente já foi a todas essas Me visitas falaram online que o aqui em casa. Aquarinho é maravilhoso, né? Que tem uma vez. Foi, teve o Zoológico de São Paulo, foi super bacana, eles amaram.
Ai, que bom. Vamos começar do começo. Explica um pouco para a gente o que que é educação parental. Sim. Então, eu sou pedagoga, né, de formação, depois que eu me tornei mãe, na verdade, eu fui sempre muito mergulhada nesse lugar da educação, psicomotricidade, psicopedagogia, fui me especializando, mas muito na área da aprendizagem, né? E depois que eu me tornei mãe, eu comecei a querer entender um pouco mais essa relação parental, né, a relação da gente com o nosso filho, para realmente para minha maternidade. E aí eu descobri um universo muito grande profissional também, né? Eu descobri que a gente pensa que todo mundo, a gente tem essa crença que a gente nasce com os instintos lá de educação, de criar os filhos, mas na verdade a gente acaba usando recursos que a gente aprendeu, e que às vezes são recursos que a gente não gostaria de usar, né? Uma educação mais autoritária, com gritos e palmadas, e a gente não quer repetir para alguns, né, aquilo, mas a gente, diante de alguma situação mais desafiadora, a gente acaba usando esse recurso que é mais primitivo, né? Porque é aquilo que está ali, um recurso, né, que a gente tem que starta imediatamente diante de alguma situação assim que foge do nosso controle. Na verdade, é a E natureza da gente, né? Porque a gente tem essa carga de DNA que a gente traz essas impressões da gente, né? De avó, exato. de avô, de pai, mãe. A gente tem já São as essa nossas bagagem, crenças. né? A gente chama na parentalidade as crenças hereditárias, que é exatamente isso, vai passando de uma geração para outra. Eu tenho estudado muito essa questão das gerações, né? A geração agora que está com 15, 20 anos é a geração Z, então a geração que está hoje na primeira infância é a geração alfa. Então, o porquê que isso não faz mais sentido atualmente? Se a gente pensar em mercado de trabalho, como o mercado de trabalho mudou, né? E muito fruto dessa geração que está aí agora, da geração Z, que são pessoas com muitos ideais, né? Muita ideologia e que realmente levantam bandeiras, né? Elas não estão só no discurso, enfim. Não é muito a pauta de hoje, mas eu fui mergulhando nesse universo, fui fazer mestrado em Portugal, fiz uma pós-graduação em Portugal também. E a proposta da parentalidade positiva é ficar nesse lugar do meio, né? Existe a parentalidade autoritária, que existe mais uma hierarquia nessa relação, ou seja, uma punição diante do erro, uma consequência mais punitiva. A parentalidade permissiva, que é aquela que a criança pode decidir, né, livremente o que ela quer fazer, independente de qualquer coisa, é só pelo desejo da criança e ponto, que também não é saudável. Eu até acho que é mais prejudicial do que a outra, e a gente propõe um lugar no meio. Então, assim, é uma educação com limites respeitosos, isso significa que é uma coisa que a gente vai construindo na criança o senso de colaboração, de pertencimento naquela família, para que ela consiga sozinha adquirir habilidades né, que favoreçam o seu desenvolvimento saudável nas relações e no desenvolvimento individual dela também. Então, a proposta é essa, assim, a base da parentalidade positiva é o respeito mútuo, ou seja, eu vou agir com o meu filho da maneira que eu gostaria que ele agisse comigo. Porque a gente acaba se perdendo um pouco nisso, né? A gente É, grita, o seu filho tá gritando com o amiguinho, aí você vai lá em cima dele, grita com ele para ele não gritar. Mas é. o quanto que isso é contraditório, né? Assim, que recursos a gente cria nele internamente para que ele aprenda a não gritar? Se o meu pai grita, ou a minha mãe gritam comigo quando eu tô gritando, bom, qual é a outra ação que eu posso ter? Porque ninguém está me ensinando, né? Só estão dizendo que não, mas eles próprios usam essa ferramenta. Então, a gente Tem propor outras. também as frases que a gente carrega, né? Que a minha mãe falava, mãe, faça o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Então, a Exatamente. gente sai E, carregando algumas frases. e a criança ela aprende muito mais com os olhos do que com o ouvido, né? Então, uma proposta assim, de uma educação mais também afinada, ajustada com essas gerações que estão vindo agora. Eu acho que elas contribuem muito para a formação dessas habilidades de vida que a gente tanto fala, né? De crianças autônomas, crianças responsáveis, crianças argumentativas, com capacidade de se doar ao outro. O que a gente agora nessa infância, a gente fala, quer dizer, de adultos assim, né? O que a gente agora na infância está oferecendo a eles para que eles se tornem esse adulto? Então a proposta é sempre a gente aproveitar o erro ou o conflito para estabelecer para oferecer ferramentas para que eles desenvolvam essas habilidades. Agora, e Mas a como gente é hoje que veio a falar gente passa isso para a prática, né? Você disse que tem dois filhos. Qual a idade, o nome?
Então, eu tenho o Miguel, todo mundo aqui em casa, você falou de aniversário também, nós 4 aqui em casa aniversariamos na quarentena. O Miguel fez 8 anos, há 2 meses atrás, a Letícia acabou de fazer 6. Então, a gente é muito desafiador, né? Eu falei que no primeiro mês, assim, eu acho que eles estavam meio se achando de assim, umas férias diferentes, né? A gente em casa, a escola já começou, a escola que ele estuda começou muito de imediato, esse estudo remoto, mas era muito mais revisão. Então, ele aqui em casa a gente não tem muito acesso, eles não têm muito acesso eletrônico, então ele achou super legal ele ter um momento no computador. Ele estava achando. Eu lembro que ele um dia falou pra mim assim, você me enganou, você falou que isso ia ser muito legal. Eu disse, eu nunca disse que ia ser legal, você que criou essa coisa de que, poxa, tinha um computador, a gente comprou um desses menorzinhos assim pra ele, porque senão a gente não ia conseguir trabalhar. Então ele ficou se achando muito importante, né? Mas com a passar do tempo, a saudade das famílias, né, dos primos, a gente aqui em casa é muito embolado com o primo, com a avó, a gente tá sempre junto, então começaram aí, na verdade eu percebo assim, uma oscilação de sentimentos e de emoções, sabe? A gente passa às vezes uns dias muito estáveis, com eles muito tranquilos, e de repente, de um dia para o outro, assim, gritando mais incomodados com isso, e a gente tem que ficar buscando recursos, eu acho assim, empáticos, né? De entender que eles também, eu acho que as crianças nesse momento são as que estão sofrendo mais com isso tudo, porque mal ou bem a gente não parou tanto a vida, né? A gente continua trabalhando muito, a gente vai preenchendo o nosso tempo. E eles, assim, a escola é relação, né? O principal para mim, ao meu ver, de uma escola, são as relações que eles constroem lá dentro. E aí, pela tela, não é a mesma coisa, né? Vai Então, embora, né? Vai embora. eles Agora, estão. você me falou de uma coisa da rotina, né? Que o quanto que Isso. você criou essa rotina em casa para conseguir sobreviver aí durante a quarentena, né? Exato, a gente sempre teve rotina aqui em casa, mas a gente, quando começou a quarentena, precisou sentar e fazer uma rotina para a família, sabe? Assim, que todo mundo, assim, todo mundo pudesse estar lá ajustadinho para o outro conseguir trabalhar, para o outro conseguir estudar. Então a gente criou assim, o que funciona aqui em casa, por exemplo, meu marido fica de manhã mais dedicado às crianças, e aí ao estudo do mais velho. E de tarde a gente troca. Então ele vem para o quarto, de 2 da tarde até a hora que ele acabar, ele vem para o quarto, e o quarto virou o nosso escritório, então as crianças também evitam entrar, eles vão entendendo, né, aos pouquinhos isso, e de tarde eu assumo mais as crianças. E a gente fica tentando mudar um pouquinho também, né? Então, assim, como para eles não viverem tanto esse momento do estar sozinho, estar sem os amigos. Então, a gente criou algumas coisas. Por exemplo, a gente todo final de semana distribui desenhos para os amigos e família. Então, eles passam durante a semana, de vez em quando fazem um desenho para a avó, um desenho para o primo, a gente vai guardando, estocando. Aí, sábado, a gente vai de máscara, mas de carro, distribuindo nas portarias. Ninguém se vê, mas virou um evento. Preparar esse momento, a gente já distribuiu aqui no prédio para os vizinhos, já fizeram um biscoito para os vizinhos, a gente fica tentando se conectar com o mundo lá fora de alguma maneira segura. E eu percebo que isso acalma, porque as pessoas entraram na brincadeira, então às vezes a gente vai deixar o desenho e tem um desenho na portaria do outro, sabe, para eles. Aí eles ficam, ele viu o meu, tá respondendo. Então isso deu uma vida nova, assim, pra gente. E como é que foi essa coisa de ter um bicho de estimação? Foi uma coisa decidida, um consenso? Foi uma Sim. necessidade que você sentiu? Como é que foi? Ou já Eu era falo uma que foi um coisa desequilíbrio. antiga que aproveitou e ganhou? Não, eu falo que foi um desequilíbrio da quarentena meu. Mas assim, na verdade, assim, a gente sempre pensou, eu tive cachorro, né, a minha vida inteira, então eu adoro, sempre pensei em ter, em dar para eles um cachorro, mas não agora, porque eu acho eles pequenos. Só que aí na quarentena, ele primeiro tentou me convencer, o meu filho mais velho, desde que nasceu, pede um irmão e um cachorro. Ele sempre pede algum bichinho, ele adora cuidar. Aí a gente tentou um hamster, compramos um hamster, mas um hamster, eu não sei se ele sofreu algum trauma, não deu certo, ele mordia, assim, de sangrar o dedo das crianças. E aí foi super frustrante, porque assim, ele conseguiu o bichinho que ele queria, mas a gente acabou dando para um amigo nosso biólogo, porque não tinha como numa casa com criança ter um bicho tão agressivo. E aí a gente ficou super sensibilizado com ele, porque ele chorava,
começou a se achar assim, né? Ah, eu não consegui ter nenhum hamster e tal. Aí a gente acabou, a gente cedeu ao cachorro, mas assim, foi incrível. Eu não fazia ideia de que seria tão incrível. O cachorro também entrou, assim, coincidiu, eu até comentei com você, né? Porque quando o cachorro chegou era muito filhotinho, não podia passear na rua, e ele pôde começar a passear na rua no momento em que o Miguel entrou de férias. Então foi perfeito, assim, porque enquanto ele não podia sair, estava todo mundo em casa mesmo, e aí entrou de férias e meio que melhorou um pouco as coisas. Então a gente mora aqui no Jardim Botânico, que tem essas ruazinhas atrás, aí a gente bota máscara, passeia com o cachorro, então assim, eles já se sentem um pouco mais livres, né? Porque a criança acho que vai se sentindo cada vez mais presa, e literalmente preso, né? Assim, de movimento, porque a casa fica pequena, né? Os brinquedos perdem a graça com o tempo. Acaba tudo, né? E Tudo é desgastado ao máximo. Não se imaginava também que ia ficar tanto tempo em quarentena, tanto tempo. né? Exato. E como é que foi as férias, né? Porque férias dentro de uma rotina que é igual, né? Você não viaja, você não sai. É. Aí a gente não conseguiu, tem gente que conseguiu escapar, né? Alugou uma casa e tal. Mas como eu e meu marido estávamos trabalhando muito no período de férias dele, a gente não conseguiu fazer isso, porque tem a internet aí que às vezes falha, É, né? é. Então a gente tentou fazer uma rotina para que ele se sentisse de férias. Então, assim, a coisa do passeio com o cachorro coincidiu. Então ele saía 2 vezes por dia com o cachorro e a gente falava que ia, tipo, explorar algum lugar. O Jardim Botânico é cheio de árvores, né? Então a gente ficava caçando, às vezes a gente ia com lupa, às vezes a gente fazia um mapa do tesouro. A gente tentou tornar esse momento férias para ele, sabe? Mudou bastante. Coisas, por exemplo, eles adoram restaurante. Então, nas férias, eles 3 vezes por semana escolhiam o restaurante que eles iam pedir, né, em casa. Só para dar um gostinho de férias. Quebrar um A pouco, né? gente, exato, quebrar a rotina. Então, a gente foi permitindo, assim, dormir um pouquinho mais tarde, coisas que nas férias eu não permito normalmente. Então, dentro da minha rotina com eles, foi o que eu consegui quebrar, né? Assim, mas eu acho importante quem é criança e ainda vai entrar de férias, pensar nisso. A gente não pode viajar, não pode fazer um super programa, mas às vezes sair um pouquinho dessa rotina que a gente se engessou, porque não tem muitas opções, para a criança já dá uma sensação de descanso, sabe? Assim, eu percebi que ele voltou depois à rotina escolar, né? Porque já voltou a dele, descansado, sabe? Assim, mais disposto de novo, porque ele já estava bem saturado e aí voltou mais animadinho. Pelo menos é Então uma acho que deu certo. novidade, né? Você consegue É, quebrar a rotina, né? e o cachorro, sem dúvida, assim, ajudou bastante a Ajudou. gente nesse momento. Ajudou. Ô, Cecília, nosso tempo já está acabando aqui. Eu queria te agradecer muito por você dedicar um tempinho para vir conversar com a gente aqui. Foi um prazer. Foi ótimo e a gente vai se falando aí. De repente a gente conversa sobre outras parentalidades Sim, mais para frente, tá bom? sim, combinado. Muito Obrigada, obrigada, Cris. um beijo. Um beijo Tchau. grande. Bom, gente, Cecília falando aí dessa rotina, né? Que não foi tão uma rotina, porque ela teve uma percepção aí e um tempo também para criar algumas novidades dentro dessa rotina de quarentena, né? Que não foge muito, né? Meio dia da marmota, né? Você tem que quebrar de alguma maneira. Agora eu vou chamar a Juliana Jabor, psicanalista, que também tem 2 filhos e que vai também dar uma outra visão desse lado da quarentena com crianças. Quem entrou agora, depois pode ver essa live ou no nosso canal do YouTube, que a gente coloca lá, ou no canal, ou aqui mesmo no IGTV do Instagram, tá bom? E também tem o nosso site, jbemfolhas.wordpress.com, que está cheio de novidadezinhas bacanas e você fica por dentro do que está acontecendo aqui na região. Vou chamar aqui a Juliana para a gente conversar, que hoje está assim, né? 3 a gente tem que se virar nos 30 para dar conta de todas. Oi, Juliana. Oi, tudo bom, Cristina? Tudo ótimo. Como está a É, primeira live ouviu de aí a Cecília? O que você achou aí a Cecília? É sensacional. Tive né? uma inveja branca, mas tive.
incrível a rotina das crianças, o cachorro. Eu confesso que aqui tá mais difícil. Vem cá, Tá minha mais... voz tá boa, porque eu ainda não. Eu tô Eu sem. acho que você pode chegar um pouquinho mais para frente, porque está escuro também. Isso. Agora melhorou. Fala um pouco aí pra gente. Eu ponho um fone, será? É porque ela tá um pouco quebrada. Às vezes eu não ouço o seu final. Vocês estão ouvindo bem, gente? Calma aí. Digam aí. Vê aí. E agora? Fala um pouco. Fala um pouco das suas especializações. Você é psicanalista? Sou psicanalista, então tenho duas crianças, né? Uma de 9 e outra de 12. E, enfim, está sendo um desafio, né? Ter que, ao mesmo tempo, as crianças estarem o tempo todo dentro de casa, e essa convivência, esse confinamento que a Cília estava dizendo. E eu acho que essa adequação, sabe, Cristina, dos ritmos, dos novos ritmos de todos nós. A voz agora está melhor, senão eu posso Tá tentar. melhor, tá melhor. Não posso tentar. Porque é um pouco isso, né? Como a própria Cecília falou, né? De repente você ainda tem que ter uma despesa que você não estava no programa de chegar e ter que comprar um computador, equipar a casa Isso foi com uma outros recursos, até para trabalhar também, né? Isso foi uma loucura. Eu vejo aqui em casa, de repente, a gente teve que armar um esquema que não havia antes e não tinha nem como chamar um técnico para passar o cabo. E não tinha como o Wi-Fi funcionar para 3 computadores ao mesmo tempo. E as crianças não tinham computador, né? Então, de repente, eu me vi tendo que pegar computadores e o meu computador e, ao mesmo tempo, passar cabeamento por fora, sabe? Então, a casa está cheia de cabos azuis Cheio de fios. pela casa. E aí a gente tem que. E aí de manhã, aí acorda. Enfim, posso contar aqui um pouco. Mas assim, a gente estava conversando, né? E eu concordo com a Cecília, com essa questão da rotina, que eu acho que é fundamental. Eu sempre fui muito a favor da rotina, porque eu acho que as crianças elas precisam de alguma maneira de uma previsibilidade, porque senão elas ficam muito ansiosas. Então elas têm que saber o que se passa, o que vai acontecer. Só que nesse momento eu me vi tendo que readequar tudo, porque às vezes os pacientes mudam de horário, às vezes. E eu estou com as crianças em casa. Aí tem o ensino remoto, que começa a hora tal de um, o de outro começa outra hora. Então, eu acho que cada dia, como a Cecília falou, eu concordo plenamente, eu acho que as crianças e os idosos que estão isolados são os que têm mais sofrido, sobretudo as crianças menores, que ainda É. não têm compreensão. Está dando para Não escutar? tem a percepção do que está acontecendo, né? A gente não está entendendo, né? É, verdade. Que tem isso, né? Acho que no fundo disso tudo tem. Nós todos estamos ansiosos, né? A gente está num momento em que a gente não sabe o que se passa. Então, eu acho que isso é uma coisa que aparece no meu consultório, em quase todos os pacientes, do tipo, uma coisa o governante diz uma hora, outra coisa diz outra. Agora pode sair, agora não pode. Agora diminuiu o número de mortes, agora aumentou. Quer dizer, essa inconstância na vida social e política também nos gera ansiedade e transforma esse confinamento em algo ainda mais ansiogênico. E a gente Ainda tem o seguinte, né? Você ainda tem a ansiedade, você ainda tem o medo, porque na verdade é um vírus que você não sabe como que vem, né? Eu pois tenho é, amigos que já pegaram de entrega, de delivery, então tudo é uma tensão, até as compras chegarem, você aquela ritual, lava, passa, joga spray. É uma rotina meio dura, né? Porque não é uma muito duro. prazerosa, né? Você não está em confinamento porque você quer, né? É É muito difícil. duro. As crianças não sabem, porque ao mesmo outro dia eu falei para os meus filhos, vamos à praia, a gente vai dar um mergulho e vai embora. Elas falam, que responsabilidade! Como assim? A gente não pode ir. Eu falei, não, calma. Eu não estou falando para a gente ir à praia. Eu estou falando que se a gente for às 7 horas da manhã dar um mergulho no mar e sair, agora está liberado. Agora já não está, né? Mas enfim, estava É. num dia de semana, não
é perigoso. Eu estou dizendo, eu sou mãe de vocês. Mas eles meio na dúvida, acabou porque não fomos. Porque eu falei, vai ser uma coisa tão... que vai gerar tanta Estressante, né? interessante que eu não vou criar essa questão para as crianças, sabe? E como é que você estabeleceu a tua rotina aí, já que você também está atendendo em casa, né? E é também uma coisa que você tem que ter um isolamento. A minha rotina tá bem doida. Mas, assim, eu acho que o que está é uma certa parceria maior entre as crianças e eu. Então, a gente tem horas que eu falo, gente, não está dando para mim, sabe? Eu acho que está tendo uma... A gente está falando, podendo ficar, inclusive, mais fraco, eu, pelo menos, assim, eu sinto. E também para mostrar para as crianças que a gente também não pode tudo. E que a gente, os pais, né? É. Como eu estou de mim, né? Que eu estou fazendo o que é possível. E que se às vezes eu fiquei nervosa, ou que se às vezes eu não pude atender isso, né? É isso. Eu entendo e é muito difícil. Então, o que eu tento estabelecer uma certa rotina, tento, todos os dias, eu até te falei, né? Eu sempre tive, assim, essa coisa de hora de dormir, hora de comer, mais ou menos regulado aqui em casa. Então, isso meio que permaneceu. E, embora agora tenha esse problema de que as crianças tenham acesso, quando elas quiserem, à mão da tecnologia, coisa que elas não tinham antes. Elas tinham o iPad e a televisão. Agora elas têm, e o celular, agora elas têm computadores no quarto. Então, elas estão no meio da aula, quando eu vejo, elas estão falando com a amiga no chat, Também ou sem controle, né? direto no YouTube, entendeu? Se a aula tá chata. Então, tem que ficar entrando durante a aula para saber se está assistindo a aula. É. Mas eu te falei, né? A gente tem feito. Outro dia a gente teve uma situação aqui em casa que foi. Eu pedi para minha filha tirar uma roupa da corda. E ela falou: não, mãe, eu não quero, eu não quero. Eu falei, por favor, me ajuda. Ela falou: não, não dá. Desculpa. Começou a ficar muito culpada. Eu falei: filha, eu entendo. Eu adoraria que você pudesse me ajudar, mas eu entendo que você não pode. Tem coisas que a gente não pode. Agora, tem coisas que a gente tem que, né? O varal, eu gostaria, mas você não pode, então não vai tirar. Agora, arrumar o seu quarto, você tem que. Fazer a sua cama e botar suas roupas no armário, você tem que. Então, de repente, as crianças foram colocadas numa situação de confinamento, de insegurança, que elas não sabem se elas podem sair na rua ou não, se as pessoas são perigosas ou não, se as compras são perigosas, se o delivery é perigoso, e, ao mesmo tempo, com uma série de obrigações em casa que elas não estavam acostumadas numa família de classe média da Zona Sul do Rio de Janeiro. Até porque a gente tem esse mau hábito, né? A gente não cria filho com tarefas, né? É diferente americano, por exemplo, que o filho vai seguindo ali, que acaba o ensino médio, olha, você vai trabalhar, você vai fazer alguma coisa da tua vida, vai ser pizzaiolo, né? Tem uma dinâmica maior, né? Realmente. E eu vou dizer uma coisa para você, nessa história toda, a sensação que me deu, por outro lado, foi de poder se apropriar um pouco da casa e do cuidado com os filhos. Porque eu acho que eu sempre fui uma mãe muito presente, até um pouco superprotetora em alguns momentos. Embora eu tente deter essa mãe muito em cima, eu tenho uma tendência a super proteger demais, a cuidar demais. Mas, mal ou bem, tinha até a escola, e tinha a babá que trabalha aqui em casa, enfim, que faz tudo. Então, tinha uma série de coisas que a gente sempre acaba terceirizando, quem pode, né? Estou falando aqui de uma posição privilegiada, né? Que tem pessoas que estão passando uma situação muito mais difícil do que eu, mas que talvez já sabia, as crianças estivessem um pouco mais armadas e com mais recursos para lidar, porque já soubessem fazer algumas tarefas de casa e já participavam mais. Mas no meu caso, eu sinto, por um lado, apesar de tudo, que eu me reapropriei da casa, da relação com as crianças, sabe? De falar, bom, eu dou conta. Mesmo que eu fique... Hoje foi uma loucura para entrar aqui. Não sei como live, inclusive, porque eu estou completamente exausta. E eu estava pintando o cabelo para tentar vir aqui. Acho que meus pacientes me olhando no vídeo. E aí,
Mas eu sinto isso, assim, de que a gente dá conta, sabe? A sensação assim, parecia no início que não ia dar, né? Eu tinha essa sensação. Falava, meu Deus, e de repente dá. Tem dias que são piores, né? E tem dias que são melhores. Então eu faço com as crianças essas reuniões, que a gente até brincou falando no telefone, eu e a Cristina, tipo reunião de pauta. Todo dia entender o que elas têm para fazer de atividades escolares, além do tempo que elas passam na frente do computador, e de outras atividades que elas fazem, que elas permaneceram fazendo, tipo inglês e até atividade física. O que elas podem fazer, o que elas podem me ajudar, o que elas acham que podem fazer, mas que talvez não dê, talvez elas não queiram, e o que elas querem fazer. E que isso vai ter que ser negociado, sabe? E aí respeitando um pouco o ritmo de cada criança e da casa. Porque é isso que a Cecília falou, sabe? Tem o meu ritmo também, o que eu tenho que fazer, o que eu posso e o que eu quero. Né? No momento eu tenho que fazer mais coisas do que eles, claro, né? Porque eu sou mãe. Claro. Então também tem uma hierarquia aí que eu acho que a gente tem que manter, sabe? Nessa hora. Que eu falei, a gente está mais parceiro, mas é a hora também que as crianças estão querendo se deixar vir um caos. A sensação que eu tenho é essa. Assim. Então tem que ter uma Até porque elas não têm discernimento para resolver também, né? Não dá. Não, não. E às vezes elas pedem justamente esse limite, né? Me Elas, ajuda aqui porque eu não vou conseguir. elas precisam de limite. Elas precisam de limite, elas precisam de tutela, elas precisam de cuidado, né? Elas precisam brincar. Então, realmente tem uma hora que tem que diminuir mesmo o tempo na tela. E aí eu digo, a tela pequena ainda é pior do que a televisão, o computador é um pouco melhor do que o celular, mas ainda é ruim, né? Então você tem uma série de coisas assim que eu acho que é importante a gente tentar manter, mas jogando limpo, porque as crianças não sabem nem a gente o que vai acontecer. Então, Qual é a tua visão assim desse horizonte? Como é que você imagina que vai ser essa volta, né? Os seus filhos não tiveram férias, né? Meus filhos não tiveram férias, eles vão Porque foi até Sapereira, isso? Você Pereira, falou, né? ainda não tiveram férias. Eles vão Porque, ter na verdade, teve um começo que foi mais brando, né? É porque essa Pereira demorou a entrar no ensino remoto. Então, eles não tiveram férias. Agora vão até ter uma semana que vai ser um pouco mais leve. Então, eles vão ter só umas atividades, mas não vai ter aula online, videoconferência online. Eu não sei como é que vai ser. Eu tô um dia de cada vez. Dia a dia, sabe? Tentando fazer assim o melhor que eu posso. O melhor que eu posso, assim, eu tento fazer, se não dá eu explico, e eu espero isso deles também, sabe? Eu não espero que eles façam também, eu não tenho uma expectativa de que eles estão em casa e que eles têm que fazer uma porção de coisa como se eles estivessem em casa numa situação normal. Eles não estão em casa. Porque, na verdade, é isso, né? Eles também não têm, como eu falei até com a Cecília, você está presente, mas você não está, né? Então você está trabalhando, né? E às vezes para a criança é difícil ela entender que você está em casa. E aí eu tinha diminuído o tempo da minha filha, eu limito o tempo da minha filha de computador, porque ela tem 9 anos. E aí eu tinha me estendido no paciente, que era para acabar às 6h45, eram 6h06, eu ainda estava atendendo. Eu estava atendendo no meu quarto, porque eles estavam cada um num lugar, eu tinha que atender no quarto, hoje eu estou na sala. Porque eles estão na casa do pai, porque talvez hoje eles foram para a casa do pai, aí eu consigo dar uma respirada. Às quartas-feiras eles vão. E aí eu estava no meio do paciente, o meu filho bateu na porta. No final do paciente, porque a internet da minha filha, o computador da minha filha tinha sido interrompido. E ela não tinha como fazer aula de música online. E aí eu falei para a paciente, olha, você me desculpa, mas... Inclusive que as coisas... É como assim, estamos todos no mesmo barco. Eu sinto com as crianças, com os pacientes, tem um lado assim de compreensão maior.
Agora, essa questão de estar menos presente, eu acho que eu estou menos presente não porque eu estou trabalhando, é porque realmente a cabeça está com muita coisa, sabe? Talvez esteja menos presente em umas coisas, mas por outro lado a gente está percebendo umas coisas que a gente não percebia na relação com as crianças. Não, sem dúvida você está mais perto, né? O que você falou é muito importante, essa coisa do tomar a casa, né? Porque a gente trabalha, não sei o quê, a gente cria um exército de Branca-Leones para ajudar, na medida de cada um na sua Sim, medida, né? E você tem sempre um suporte aqui, outro ali, e de repente é isso, você não tem com quem contar, porque não tem mesmo, né? Não tem, gente. é. Não tem mesmo. Então, não tem. Você passa a descobrir a sua casa, né? Eu também aqui, que nem tenho exército nenhum, mas você começa a reparar, você cada dia descobre um lugar que você vai explorar para limpar, para arrumar, e descobre Tá. coisas que você não sabia. Ah, isso aqui estava aqui. Exatamente. A É minha meio isso. Hoje eu história estava falando com um cliente e eu me dei conta, assim, porque ele ligou para saber, não sei o que, não, é. Aí ele, não, eu te mando mais tarde, porque eu agora, enfim, tô aqui com meu filho. Não se preocupa não, que eu também estou na função almoço. Jamais em tempo algum tempo atrás, a gente usaria esse recurso, né? De falar, não, estou no almoço, eu estou nisso, não sei o quê. Não é tem, né? A gente tá sendo honesto mesmo, não existe. honesto. Eu, às vezes, falo para meus pacientes falam, tá duro, né? Eu falo, tá muito difícil. Tipo, eu falo muito, sabe? Não tenta se cobrar, tem que aceitar um pouco a situação e o que é possível a gente fazer, escutar esse ritmo novo que a gente está vivendo e sem saber o que vai acontecer. Você perguntou qual é a sua opinião do que vai acontecer. Eu não sei, o meu receio, eu posso te dizer qual é. Tem alguns. O primeiro é que, da mesma maneira que a gente entrou, a gente saia. De uma maneira de supetão, sem, sem saber muito bem por que a gente se fechou de repente e de repente se abre. Como se as coisas fossem assim, sabe? Sem um entendimento maior, um estudo, uma pesquisa, enfim. E isso não ter dado em nada, sabe? De repente, então, a gente aceita que as pessoas morrem e vão para a rua e é isso aí. Tipo, uma banalização disso, sabe? É meio que está acontecendo, né? De certa Isso. forma. Não em todos, enfim, nós ainda podemos ser alguns que estão se mantendo em quarentena, mas, de certa forma, as pessoas É. estão saindo, vai ali, vai aqui, e E as pessoas que estão em quarentena, muitas se perguntam, mas por que será que eu estou em quarentena? Você começa a se questionar. Você sabe, não, eu estou porque tem isso, mas tem uma hora que você fala, bom, mas por que essas pessoas estão na praia e eu estou aqui em casa? Né? Por que as pessoas estão. Como é que essas pessoas estão nesse lugar aqui? Enquanto. Que coisa estranha, né? Então, assim, o meu receio é que haja realmente uma normalização, uma banalização e um negacionismo. E que isso não gere, portanto, uma elaboração nem para a gente, muito menos para as crianças. Então, eu acho que nós, como pais e adultos, né, e os adultos acima de nós, no caso dos governantes, as pessoas que a gente deveria contar, são pessoas que devem nos ajudar a elaborar e entender os momentos que a gente está passando. no mundo normal seria, né? Seria isso, né? Isso, a gente fica numa situação que a gente não sabe se o que a gente está vivendo é verdade ou não, né? Você não sabe. Será que ele está com o coronavírus? Será que ele não está com o coronavírus? Antes ele estava? Não, ele não está. Não, mas você fala, bom, será? Mas você não sabe o que é marketing, o que é estratégia, é uma bolha, né? É uma bolha de tudo, de todos os níveis, né? Isso acontece Do aqui em casa. presidente ao governador, ao prefeito, é tudo E meio. a gente É, passa por crianças. E crianças pequenas, porque eu tenho uma criança de 9 e uma criança de 12. Então, são crianças que já sabem ler, já sabem escrever, já sabem compreender e que são já tem um filhos entendimento. da Zona Sul. Agora, eu vejo crianças de 6, 5, 4, 3 anos que, de repente,
Eles têm um inimigo que é invisível, os pais estão nervosos, porque não querem que os filhos fiquem doentes, né? E os filhos também podem ser um risco para outras pessoas, e essas crianças estão em pânico, sabe? Essas crianças, essa geração vai sair, eu acho que mexida, os pequenininhos. E aí eu acho, sim, que a psicanálise pode ajudar, as Eu ia te terapias. perguntar isso. Você tem alguma dica, alguma recomendação de como tornar isso um pouco mais leve? Acho que é a próxima a próxima participante, né, que vai chamar, desculpa, eu esqueci o nome dela, você É acredita? a Andréia, do Gato Mia. Aqui é educadora, né, ela vai, acho que dar umas dicas mais lúdicas, assim. Eu acho, assim, que tem algumas coisas que podem ser feitas, né? Isso, a primeira coisa é escutar as crianças. Escutar mesmo, né? As crianças pequenas, sobretudo, baixar no nível delas, tentar se colocar no nível delas, escutar o que elas têm a dizer. Ver como elas estão elaborando essas questões. Não fingir que não está acontecendo nada. Ver como é que elas estão construindo histórias em cima disso. Ver se elas desenham, pegam um papel. Às vezes começa um desenho, pede para ela dar uma continuidade, sabe? Tenta ver o que elas estão falando. Se possível, sai, não ir para a rua para correr risco, mas se tiver algum lugar que seja vazio, que dê para elas saírem um pouco, sabe? Tentar manter a rotina, porque elas precisam ter uma rotina bem estruturada, elas não têm a flexibilidade que tem uma criança de 12 anos. Embora eu ache que a criança de 12 anos tem que continuar dormindo 10 horas por dia, sabe? Mas uma criança de 4, 5 anos, ela tem que realmente saber a hora de acordar, saber a hora de dormir, saber a hora de comer. Eu acho que para crianças um pouco mais velhas e para adultos é muito bom trabalhos artesanais, para quem tem tempo, né? Cada história, cada família tem um caso, né? Tem gente que está cortando Lógico. casais, só casal, casal com família, Sim. mãe com filhos sozinha, como o meu caso, mãe com filho em casa, só um velhinho sozinho, você tem de tudo, né? Então, assim, para crianças um pouco mais velhas e para adultos, e talvez por idosos, trabalhos de costura, sabe? De elaboração, tipo, que não saiba costurar, coisas de tipo bordar, fazer coisas que vai dando alinhavada no tempo. Entendi. Vai ser bom, sabe? Legal. Legal. E A gente já estourou nosso tempinho aqui, foi curtinho, mas foi ótimo, Juliana. Super obrigada aí por você ter arrumado um tempinho nessa agenda louca. acho que eu não consegui ajudar tanto, mas enfim. Não, mas é bom, é uma conversa, pelo menos, é lógico, 15, 20 minutos não dá para a gente fazer um tratado aqui sobre o ser humano, mas acho que são algumas dicas que a gente consegue seguir em frente, né? Eu acho, eu só falar a última coisa, assim, o que eu aconselho, se bem, conselho não adianta muito, mas o que eu aconselho para mães e para pais e para todos que estão lidando com essa situação com crianças é não se cobre, sabe? Você tem que fazer o que é possível para você, porque se você ficar com a culpa em cima, isso não leva a nada, porque isso depois vai para a criança, inclusive, né? É. Então, Um dia de cada vez, como você tente, falou, né? não tente fazer mais do que você consegue, sabe? Porque você não pode pifar, né? Você tem que ser um amparo para a criança. Então, você tem que tentar manter essa estrutura aí. Então, não adianta querer ser uma mãe que faça tudo lúdico para as crianças e que seja com a alimentação perfeita e tudo perfeito e ainda esteja feliz e dançando e fazendo um live de dança às 3 sei lá, à noite com as crianças e jogando stop. Stop eu até jogo, por um acaso. Mas assim, sabe? Não dá. Tem uma hora que Tá você vai querer ótimo. fazer isso. Sinto muito, não vai dar. Ai, mas eu quero. Eu consigo ficar do seu lado, você lendo um livro, eu lendo outro. Eu Pô, consigo assistir. Juliana, super obrigada aí pela sua atenção Obrigada a e você. espero que você tenha gostado também. Boa sorte pra gente, né? E a Andréia, eu vou escutar a Andréia aqui. Tá Bom, ótimo. Um beijo. Tchau. Ih, gente, eu já ia fazendo uma besteira. Eu vou tirar aqui. Eu ia encerrando a live. Olha só que loucura.
Bom, gente, já deu para a gente fazer um mapeamento aí do que uma luz no fim do túnel, né? Dois tipos diferentes, e agora vamos brincar. Vou chamar aqui a nossa amiga Andréa Bacelar, que vai dar umas dicas lúdicas para a gente, pelo menos. Deixa eu ver, Andréa, Gato Mia. Andréa, super recreadora. Começou ela fazendo, agora a família inteira trabalha no Gato Mia. E ela faz uma recreação super bacana, é super parceira minha nos eventos do Amigos da Praça. Oi, Andréia. Querida, tudo bom? Tudo. Estou Vamos aqui, tentando tava... achar uma posição para esse celular aqui. Vamos ver se Esse é o agora grande vai. dilema da gente para achar. Não, Tá e o ótimo. meu, o fone encaixa por baixo. Então, para você deixar ele em pé, eu, Tá. realmente eu fiz uma torre aqui. Eu Pra sei ele como é que é conseguir. isso. Eu estou até sem fone aqui, porque também o cachorro comeu o fone, enfim, essas coisas da rotina diária, entendeu? Enfim. Então, Beleza. você viu aí as propostas, né, da Cecília e da Juliana, e Vi, pensei várias coisas enquanto elas estavam falando. Foi bem interessante, assim. Bem legal. porque você também É, descobriu um caminho, né? Você, de certa forma, criou um kit brincadeira justamente para as mães que não têm tempo. Explica um pouco dessa tua proposta. então, o Gato Mia, a gente trabalha com festa e colônia de férias, né? Duas coisas que no momento não existem mais. E a filosofia do Gato Mia sempre foi, apesar da gente trazer atividades estruturadas, então a gente trabalha com oficinas, basicamente, né, de recreação, ou mesmo na recreação para os pequenos, mas tem uma estrutura, mas o nosso olhar sempre é o da criação livre, né, o de dar esse espaço da criança criar. Então, isso eu acho muito bacana, porque eu acho que quem tem uma criança em casa na quarentena, por um lado, tem um desafio enorme do trabalho, né, da função de dar conta daquela criança, além de dar conta de todo o resto, mas, por outro lado, a criança ela traz esse olhar de transformação para tudo. Então, ela é capaz de olhar a mesma coisa todos os dias com um olhar diferente. E isso é uma coisa que o brinquedo pronto não traz muito, mas que os objetos em geral, ela é capaz de transformar completamente a função de um objeto, né? Ela nunca pega um garfo e vai usar como um garfo, ela usa com trocentas outras É coisas, e o verdade. garfo é a última delas, né? Então, esse olhar da criança é muito bacana, eu acho que pode ajudar a gente a dar um alívio quando a gente lembra disso dentro da rotina, que desse dia da marmota infinito, mas é igual, mas pode não ser igual sempre. Então, assim, os kits do Gato Mia, a gente, enfim, inventou umas sacolinhas, aonde a gente criou vários kits baseados nas nossas oficinas, né? Então tem kit de artes, tem kit de boneca de pano, de customização de jogo americano, de ecobag, de culinária, enfim, de vários temas diferentes com os quais a gente já trabalha. Mas o kit ele é uma coisa especial, né? Tem uma coisa bacana que a gente se viu fazendo uma parte de uma teia de presença, de carinho. Então, isso que a Cecília estava falando das crianças que levam os desenhos toda semana, a gente tem avós que mandam kit para os netos uma vez por semana. Legal. A gente tem terapeuta, eu tenho uma terapeuta que manda para a criança que ela não está podendo atender durante semanas, cada semana a criança recebeu um kit diferente. Então tem assim uma troca, né? A gente não pode estar presente, mas a gente pode ter presença de outras maneiras na vida das pessoas, enfim. E E até uma principalmente coisa, dos né? A pequenos. criança pega aquele kit também e cria de uma outra maneira, que é, Exatamente. Às vezes as pessoas falam, mas não tem uma receita, não veio um roteiro para fazer dentro do kit. Aí eu criei um roteiro dizendo, gente, não tem roteiro. A criação é livre. Mas eu botei um papelzinho dentro do kit porque eu vi que as pessoas às vezes ficavam meio perdidas. É é que lógico que tem a tem isso receita também. A da gente está vivendo culinária. uma sociedade tão automatizada, né? Que tudo vem com uma bula, com não sei o quê, que quando a pessoa pega aquele negócio, e eu acho que a quarentena e a pandemia nesse sentido
Então, quebrando esses paradigmas, a gente está começando a reconstruir, entendeu? Eu falo até por aqui, pelo JB em Folhas. A gente tinha aquela vidinha do jornal impresso, não sei o quê. De repente, não tem mais jornal, não tem mais distribuição, não tem mais gente na rua. Exatamente. Você vai atrás e Exatamente. você começa a criar de uma outra maneira e até descobre que também é divertido. Pois é. Então, enfim, eu fiz essa instrução falando, gente, olha só, tem vídeos de inspiradores no nosso perfil do Instagram, tem lá um vídeo inspirando como fazer roupinhas para boneca, dando as dicas de como fazer o filtro dos sonhos, que é essa mandala aqui atrás, né, que é um kit que é muito legal. Mas a maioria das coisas são livres, faça da sua maneira, faça do seu jeito. E quando você dá na mão da criança, isso é muito natural para ela, né? Agora, uma coisa que eu acho que o adulto pode proporcionar nesse dia a dia, Só com uma as coisas coisa, que já os tem em kits casa... também você propõe que os kits sejam feitos pais e crianças, né? Que não seja só dar o kit Se a para criança for pequena, sim, né? Eu acho que assim, crianças de 8, 9, 10 anos têm bastante mais autonomia para fazer as coisas. Quando as crianças são menores, é para ser um momento bacana de pais e filhos mesmo, né? Tem atividades que precisam mais desse suporte, tipo a boneca de pano, por exemplo. Entendi. E tem outras, o kit de artes, tem argila, tem pintura a dedo, tem dedoche, tem o filtro de sons. São coisas mais autônomas, que dependendo da idade da criança, ela vai brincar sozinha ali, vai, né, criar o que ela quiser. A Cecília, Agora, até quando a gente conversou, a Cecília citou uma coisa que ela criou dentro do box dela, um momento de guache, que as super crianças pediam legal. porque é água, e aí era o momento do banho que elas podiam pintar, fazer o que quisessem, que estava ali dentro do box, e depois a água resolve, né? Que também é uma boa saída. Isso eu acho interessante, que a gente crie dentro de casa espaços, ou se não der para ser um espaço fixo, né? Às vezes tem uma limitação mesmo do espaço, está todo mundo dentro do apartamento, tem poucos cômodos, você tem que trabalhar, não dá para ter um espaço fixo. Mas que tenha momentos de ter um espaço, e isso mais do que ensinar ou propor uma atividade, eu acho que organizar os materiais é uma coisa muito atrativa para a criança, né? E esses materiais podem ser materiais especiais, como um momento do kit, por exemplo, ou materiais do dia a dia, da casa, como sucatas, mas que se você organizar de um jeito, botar as tampinhas de um lado, os rolinhos de outro, um pouco de papel crepom de outro, enfim, a criança vai olhando aquilo e ela vai criando sozinha. Uma coisa que eu estou adorando fazer são as tintas de temperos, né? Porque tinta, a gente até ficou nessa, bom, vai mandar tinta, mas eu não tenho como mandar pincel, são coisas que eu já tenho em estoque que a gente está montando os kits, né? Porque não tem como sair para comprar. Então, estou usando cotonete para pintar, ou o dedo, quando não tem. Aí a gente está fazendo, eu fiz, isso não dá, a gente não manda, né? Mas enfim, hoje eu fiquei aqui me divertindo, porque eu queria fazer para vocês essas tintas de tempero, que basicamente é uma medida de água, uma colherzinha de tempero e 2 medidas de cola, a medida que você quiser. Então, não dá para filmar aqui. Vou Tempero, tentar. assim. Eu usei. Deixa eu tentar fazer assim. Não pega. Uma pena. Tem uma mesa tão bonita. Aqui. Mas é impossível. Depois me manda umas imagens, que aí eu vou mandar as imagens. Eu boto lá. O que eu tinha em casa era páprica, mas que é a vermelha, né? Que pode ser coloral, por exemplo, ou urucum. Eu usei curry, que pode ser açafrão, ou alguma outra coisa amarela. Usei a beterraba raladinha, e que depois eu passei botei a água morninha em cima, você deixa um pouquinho, depois coei, fiz uma tinta rosa linda. Café ou shoyu, você faz um marrom. Enfim, são coisas aí, você faz uma tinta, ó, com a cola direto. Ah, tá. A tinta fica super bonita e agora ela pode ficar com uma textura. Se você coar depois que você faz a mistura na água, ela fica lisinha. Se você não coar, ela vai ficar
com o granulado, que também tem um efeito legal, também é uma experimentação sensorial. Então, isso é assim, o cheiro das tintas é uma coisa deliciosa. Deixei tudo aberto aqui, a casa está super cheirosa. Então, eu acho que é uma coisa que para as crianças pequenas tem um valor, para as crianças maiores elas vão usar de outro jeito. E você começa a pensar, fala, pô, será que se eu fizer um suco de couve, eu consigo usar isso para fazer uma tinta? Consegue. Se eu pegar um pouquinho de suco de uva, a maioria das coisas, se você botar um pouquinho de cola branca e misturar, isso vira uma tinta que pode ser aplicável em qualquer superfície onde a cola pegue. Então tem um monte de investigações. Vai sair com um cachorro na rua? Vamos ver se a gente acha uma florzinha azul para tentar fazer uma tinta azul, ou uma flor rosa, uma flor laranja. Então tem um monte de investigações possíveis que a partir de uma base simples você vai desenvolvendo. Né? E no papel, pega mais no papel ou pega também em outras superfícies, tipo plástico? Pega no plástico, em qualquer superfície onde a cola pegue. Então, eu já vi que pega em alguns plásticos, pega sim. Quando a gente no Gato Mia, quando vai pintar plástico, eu sempre passo um primer antes, mas nem todo mundo tem primer em casa. Aliás, a maioria das pessoas não tem. Eu, aliás, nem sabia o que era isso antes de ter o Gato Mia. Eu ia falar isso. Você aproveita e esclarece o que é primer pro povo. Primer é uma tinta, é um preparo para você passar em superfícies que normalmente não pegam a tinta, tipo vidro, plástico. E aí, depois que você passa, você consegue usar qualquer tinta, uma pintura a dedo, uma tinta guache. Então, o nosso kit de jardim, por exemplo, o vasinho vai já com preparo de primer para você poder usar a pintura a dedo e pintar o seu vasinho. Pô, então, poder essa ideia das poder fazer isso. Muito boa. Essa coisa das tintas é muito divertida. Rolinho de papel higiênico é aquele básico, né? A gente faz milhões de coisas. Mas eu fico até com vergonha das minhas criações, porque quando a gente faz oficina de sucata, as criações das crianças mas não de 1000 na minha. Eu nem tento ensinar a fazer nada. Porque as ideias são muito maravilhosas, né? Eles têm sacações assim de juntar. A gente fica ali basicamente usando a cola, passando uma fita, dando um suporte, ajudando na execução. Mas aqui que no Toy Story 4, acho que é esse, que o garfo é um personagem, né? Exatamente. Um personagem. Esse garfinho, enfim, né? Ele foi super usado, ele apareceu aberto. Então, a coisa do filtro de sonhos, eu te falei que eu ia mostrar aqui, a Juliana estava falando dessa coisa de tecer, né, de costurar, alinhavar. Isso, às vezes, para as crianças menores é difícil. Mas existe um fascínio nessa coisa realmente de trabalhar com a linha, de construir coisas. Então, esse daqui tem um vídeo lá no Instagram da gente ensinando a fazer, mas basicamente qualquer par de palitos, e aí você pode pegar graveto na rua, fica lindo, ele não precisa ser regular assim, que nem um palito de plástico, né? Pode ser um palito de sorvete pequenininho, pode ser gravetos na rua, ficam super bonitos. Você basicamente junta, fazendo uma cruzeta, um X, né? Uma cruzeta, e depois disso você vai passando a linha pelas... É uma coisa totalmente viciante. Assim, as crianças adoram fazer isso. Exatamente, você vai fazendo e você vai enchendo, né? E depois você pode ir emendando outras linhas, criando as cores. Então, assim, não precisa ficar super retinho, mais perfeitinho que nem aqueles. A criança, quando faz, fica frouxinho, assim, fica fofinho. Mas eles começam a ter 1000 ideias de fazer com mais palitos do que só 2. Você começa fazendo com 2, né? Daqui a pouco o pessoal está fazendo com 8, está fazendo estruturas, está fazendo... As criações são infinitas. Então, isso é muito legal, porque é isso que eu falo, a gente não vai ensinar tudo, a gente dá uma ideia. E a partir daí, o retorno que eu recebo das crianças é muito mais interessante. Exatamente. O retorno que vem deles é muito mais interessante. Super bacana, Andréia. Isso é muito bom.
nos 30 segundos finais. Estourando os tempos, né? Foi bom. Então, Obrigadão, beleza. adoro sempre as suas ideias. Pessoal, tem Também adoro estar com vocês, Cris. o perfil do Gato Mia, né? O perfil é o Gato Mia _ festas. Ótimo. E aí lá tem dica tudo lá. sobre os kits. Os Tá kits estão ótimo. nos destaques e os vídeos também. Vai acabar, Tá bom? gente. Um beijo. Bom final de semana. Beijo grande.